Quando a gente pensa no processo de evolução, a gente entende que o espírito vive um grande desafio. Aqui no plano físico, a gente acaba entrando numa vibração mais densa, mais forte, onde o instinto é muito grande. E quando a dor nos visita, a gente começa a aspirar por impressões mais elevadas. A gente tem a vontade, é como se fosse um remedinho que fizesse a gente a desejar conquistas mais importantes. Então a gente vai passando por estágios e cada estágio é um nível de consciência e uma condição evolutiva. Entre esses estágios, enquanto a gente percorre a nossa jornada, que não é linear, a gente uma vez ou outra vai experimentando paz, sucesso, alegria. E aí a gente começa a entender que essa é uma maneira de viver, e que a gente pode viver assim. Inicialmente, as dores são intervalos muito pequenos, são intervalos de bem-estar. E quando você vai amadurecendo, vai crescendo, vai expandindo, vai se autoconhecendo, esses intervalos vão se tornando a própria estação, o tempo mais completo. Então, de degrau em degrau, mesmo caindo, a gente vai levantando, mas entrando numa sintonia mais leve, mais sublime de amor. Aqui, geralmente, como a gente não tem todas as informações, a gente acaba ficando muito inseguro. A gente fica ansioso, a gente quer controlar, a gente tem muitas paixões, muitos vícios, a gente tem heranças de vidas passadas, heranças ancestrais, né, desses laços que a gente acaba sendo muito leal. E aí, aqui na Terra tem o imediatismo, que como a maioria está no nível inferior de consciência, a gente vai nutrindo essa vontade de fazer para ontem tudo. A gente fica um pouco indiferente ao que é nobre, sadio e amoroso. Essa faixa, no geral, tem mudado aqui na Terra. A gente saiu da anestesia das necessidades vegetativas, de querer só o gozo, sabe? E passamos aí por estados de tédio e estamos quase todos entrando nessa necessidade premente de outros valores. E a gente vê isso muito lindamente quando a gente vê essa turma enorme aí, legendários, essa mocidade, essa juventude, né, cristã, na Igreja Católica, mocidade espírita, movimentos religiosos, filosóficos, ajudando a despertar para realidades que sensibilizam, que trabalham valores, né? Agora a moda é wellness, ou seja, o bem-estar como um todo, não só o físico. Então as pessoas estão realmente aprendendo a evoluir, a chegar num ponto maior e mais elevado. Existe em todos um psiquismo divino, uma centelha divina, onde as forças superiores, né, mesmo ali encarceradas pelas células, elas são como uma antena que capta as mensagens mais sublimes. Só que a gente só tem essa condição quando a gente está nessa onda. Então, o primeiro desafio que é para receber novas emoções é através dessa onda que a gente está. O que a gente atrai? O que a gente pensa? O que a gente experimenta? O que a gente fala? É muito interessante que hoje, né, todo mundo fala em cocriar, todo mundo fala em sintonia, em frequência, ou seja, houve um despertar de consciência. A expansão acho que ainda demora um pouco para todos nós. Mas esse despertar, essa percepção dos valores, que existe algo maior e mais atraente do que o primitivo, né, o que é primário, o primitivo, é muito grande. A vida traz muita dor porque a gente tem resistência aos desafios. E tem uma lei chamada lei da entropia, que ela degrada a energia que tende à consumpção, né? E por quê? Para manter um equilíbrio térmico de todas as coisas. Então, o envelhecimento e a morte, eles são fenômenos inevitáveis no cosmos biológico, no universo. Os batimentos cardíacos, eles são desafios à resistência do músculo que os experimenta, né? Os peristálticos são teste constante para as fibras.
que sofre. Tudo na vida é desafio. O sangue é um quesito essencial para a irrigação das células, então a circulação enfrenta alguns desafios. A respiração é um fator básico, sem ela a vida perece. Então, tudo isso e muito mais vai nos mostrando que na área dos automatismos fisiológicos, até a psicologia, né, a nossa psique pode interferir. E isso acontece também no campo moral do ser, que ele nunca retrocede e não deve estacionar sob nenhum pretexto. A gente não consegue ficar estagnado na lei evolutiva. A evolução é inevitável para qualquer um, o progresso é real. E aí entra a história da felicidade, né? Felicidade, alguns dizem que é o ponto final, mas ela é uma vibração. A gente só pode parar um pouco ou retroceder quando a gente precisa reabastecer de forças para alguns embates. Porque o crescimento de qualquer ideal dentro de nós, ele é um resultado de vários estágios vencidos o tempo inteiro. Nós temos que vencer etapas o tempo inteiro, desafios superados. Então, um exemplo é a própria escola. É chata, tá totalmente fora, né, do contexto dessa inteligência dessa meninada, dos interesses, mas faz parte de um processo de aprendizado e de crescimento. Tudo que é muito fácil traz prejuízo para a ação porque perde a força, porque nós ainda estamos muito, mas muito longe da compreensão da necessidade de avançarmos, né? E aí, dentro disso tudo, eu quero falar de Jesus. Jesus não aceitou carregar o fardo do mundo para fazer a redenção de ninguém. Mas ele ensinou para cada ser como conduzir seu próprio compromisso com paz de consciência. Ele nunca assumiu tarefas alheias. Ele não deixou de demonstrar como fazê-las, o que ele sabia. Mas sem nenhuma presunção ou arrogância, e também sem submissão, né? Sem covardia, sem estacionar, sem procrastinar. Ele olhou para os desafios da sociedade, que na época muito injusta, arbitrária, que provocavam nele situações e circunstâncias muito difíceis, e dentro do seu valor moral ele continuou íntegro, né? Enfrentando sem ira, sem medo, passando cada tempo, vivendo cada dia, distinguindo o dia da noite e entendendo e deixando vibrar os próprios valores como farol da própria existência. O que eu posso te falar é que Jesus foi um mapa para a nossa existência. Então, enfrenta seus desafios com serenidade. Não temos comodidade. Não resista tanto. Vá no seu tempo, caminhando, preservando seus valores, aumentando seus valores em cada ação, por menor que seja, há valor. Não tenha medo dos dias difíceis, da escuridão, do vazio, das dificuldades, dos erros. Acenda a sua própria lâmpada. Acredite. Quando a gente se conecta com a força de Jesus, que venceu tantos desafios e desafios terrenos e viveu todo o processo da existência do ser, de levantar, de cair, de ultrapassar barreiras, de ultrapassar questões sociais, a gente enxerga que a gente também consegue. Claro, não somos Jesus, mas nós temos em nós essa centelha que nos auxilia. E o amor dele, né, o sangue que ele derramou, o amor dele invadiu a terra, transbordou a terra, dando a nós a oportunidade de transbordar amor, crescimento, vitalidade e paz. Eu falo isso, gente, muito de Jesus, porque para mim Jesus é um grande exemplo. Mas podemos falar de Buda, podemos falar de Gandhi, podemos falar de tantos outros que estiveram aqui, mas todos reconheciam Jesus como mestre. Nós temos de tempos em tempos grandes mestres, grandes exemplos.
E quando a gente olha para os desafios que a gente passa hoje, e a gente faz uma comparação com as parábolas, com as histórias bíblicas, com as histórias da Torá, com as histórias de Mahatma, de tantas outras escrituras, a gente entende que mudam-se os tempos, os ambientes, passam-se os anos, aumenta-se a capacidade intelectual, mas os desafios continuam o mesmo. O ser humano tem imenso desejo. O que o ser humano tem sempre é desejar. Ele tem uma capacidade de desejar. E essa capacidade faz com que ele continue. E um desejo que está ali, ó, guardado, sacramentado em cada um de nós, independente da história, do tempo e do espaço, é o de evoluir. É o de conseguir nos conectar com esse Criador e com esse universo que é tão desafiador para todos nós. No livro dos Espíritos, trazendo aí o Espiritismo, tem lá na primeira pergunta o que é Deus. E os Espíritos falam, vocês não têm condições de saberem o que é Deus. Para algumas filosofias e tradições é o próprio universo. Para outros, mas para todos é algo muito indescritível. É resumido em amor, em compaixão e em paz. E eu acredito muito nisso, porque quando ele envia esses seres, assim como foi Jesus e tantos outros, como fonte de vida, de renovação, de coragem, tem que ter muito amor mesmo. E esses seres que são tão devotados em nos ajudar a seguir, porque às vezes é desesperador mesmo, e a gente resiste, a gente tem o ego, a gente tem nossas dificuldades e nossas sombras. Então hoje eu trouxe essa reflexão para vocês. Eu espero que, independente do desafio que você esteja enfrentando, e entenda, você sempre vai enfrentar, faz parte do jogo da vida, você confie e continue.